E aí, gente, beleza? Olá pessoal, tudo bem? Gente, nesse vídeo de hoje viemos ter aqui um papo reto com vocês, viemos trazer aqui a nossa posição política, tá bom? Algumas pessoas vieram pedir, perguntar a nossa opinião e a gente já falou nas nossas redes sociais, tá bom? Algumas coisas lá. Então a gente veio trazer aqui um vídeo mais completo e definir qual é a nossa posição política nesse momento em que estamos vivendo, tá bom? E também nortear você aí, pode ser que esse vídeo te ajude a tomar a decisão, Sim. né? Não vamos forçar você a tomar a sua decisão, mas porém possa te ajudar e clarear um pouco a sua mente. Isso é importante também você pesquisar, sabe, gente? Eu acho muito linda a pessoa que tem a mente de estar pesquisando as coisas, de estar ouvindo, que é aberto, entendeu? Para isso. Então é muito importante isso também. Então é isso, gente. E a gente vai falar aqui baseado exatamente também como a base da nossa vida, a base das nossas crenças, a Bíblia, né? Que é a base da nossa fé, das nossas crenças. Então a gente vai defender os nossos princípios e valores, não pautado em pessoas, para você ficar ciente disso, mas pautados em princípios e valores do reino de Deus. Primeiro ponto. É isso, meu amor? Isso mesmo. Então, pode falar. Essa política de hoje, gente, não está sobre gostar, entendeu? É o que eu ouvi até o pastor Tiago Brunet falando. Não está sobre gostar, né? Não é sobre a pessoa, o político que está lá na frente. Desde já a gente não exalta ninguém, até porque ninguém desses políticos nos representa 100%. Isso. E ninguém é perfeito, né? Exatamente, até porque se nos representar 100%, não tem como, porque só Jesus é 100%, só Com Deus, certeza. só nosso Cristo é 100%. E acima de tudo nós exaltamos Ele. Mas não tem como a gente omitir sobre uma coisa que está aos nossos olhos, Exatamente. está na nossa cara, assim, sabe? E outra coisa, algumas pessoas vieram me perguntar por que se posicionar sobre política logo agora. Gente, desde o início do mundo até agora tem uma guerra que não é de pessoa para pessoa. A Bíblia fala que a nossa guerra não é contra esse mundo, mas contra potestades e principados, as forças espirituais do mal. O bem e o mal. A luta entre o bem e o mal, gente, agora está mais convicta, agora está mais firme ainda essa guerra. E é nítido isso. Sabe por quê? Porque, como ela falou, não é sobre defender uma pessoa, mas defender pautas do reino de Deus. Ah, a vida da pessoa já casou 70 vezes. Ah, ele faz isso, faz... Gente, não é sobre a vida pessoal dele. Eu quero saber, junto com a minha esposa, a gente prioriza isso, as pautas, os princípios e os valores que essa pessoa defende. Tem até uma passagem bíblica lá em Mateus capítulo 23, que Jesus fala dos fariseus. Ele fala assim, ó, olha, eles ensinam, mas não praticam. Porém, vocês devem aprender com eles, mas não praticar as mesmas obras que eles. Ou seja, tem pessoas que vão ser hipócritas, mas você não precisa seguir a vida dele como exemplo. Você pode aprender aquilo que ele está ensinando e seguir a sua vida a partir daquele aprendizado. Então, o primeiro ponto está pautado nisso. Não levamos em conta a vida pessoal do cara, entendeu? Então, e outra coisa que ela falou, a gente não se baseia na pessoa como a salvação da pátria, não. A gente não acha o Bolsonaro a salvação da pátria, mesmo porque quem salvou a humanidade inteira com seu sangue foi Jesus na cruz, primeiro ponto, né? E nem o Lula, menos o Lula. Exatamente, sabe por quê? Partido de esquerda, comunista, eles são totalmente contra aquilo que a Bíblia acredita. Primeiro ponto, se você ler um livro de Karl Marx, se eu não me engano o nome do livro é Movimento Comunista, enfim, é livro do Karl Marx, eu não lembro agora o nome do livro. Em alguma página vai dizer que eles querem destruir a família. Eles querem destruir a família. E a Bíblia fala que Deus lá em Gênesis instituiu a família, o matrimônio, homem e mulher, se juntando e ali, a partir desse matrimônio, gerando vida e produzindo filhos e gerações. Então, primeiro ponto, a Bíblia defende a família. E aí o Lula é contra isso, ele é a favor de aborto, né? E aí ele queria até legalizar essas coisas. A esquerda em si, não vamos falar só do Lula, mas a esquerda, partidos de esquerda comunistas, isso, partidos comunistas como PT, PDT, esses partidos, PSOL, todos os partidos aí, eles são de esquerda, e tem outros vários aí, que defendem exatamente essas coisas que vão contra a Bíblia. Ideologia de gênero, eles são a favor. A gente até viu uma mensagem do Nicolas Ferreira que ele falou uma coisa interessante. A gente não tem nada contra os homossexuais. Assim, ódio, não. A gente ama cada pessoa. A gente ama de todo o coração. Respeitamos também. Respeitamos, mas a gente está disposto a estar aberto para eles, para tirar dúvidas, para abraçá-lo, para ensiná-los a palavra de Deus e outra, para ativar a identidade deles, que é aquilo que as pessoas e o diabo tentam tomar delas. Estava até falando com a minha esposa, né, meu amor? Que o diabo, as pessoas não nascem trans, elas não nascem dessa forma. As pessoas que influenciam elas e o próprio Satanás que quer derrubar e distorcer a imagem dessa pessoa porque ela é a imagem e semelhança de Cristo. Isso então,
Outra coisa, né, outro princípio, o partido de esquerda, o partido do PT e o Lula, inclusivamente, ele defende o aborto, a ideologia de gênero, que é o homem ser aquilo que ele quer ser, e não só isso, eles influenciam e ensinam essas crianças a serem o que elas não devem ser. O problema aqui não está em a pessoa ser o que ela quer, mas eles influenciar elas serem aquilo que elas não Pra resumir, eles defendem tudo que não presta. Isso. Não podemos omitir aqui, né? Nós estamos falando sobre o que ele fez no passado, né? A gente sabe que ele fez muita coisa pelo Brasil, né? Fez, sim. Algumas coisas, né? Algumas coisas a ele gente coloca fez. na conta da obrigação. Algumas coisas ele não fez. Assim como o Bolsonaro. Poderia ter feito melhor. Mas, assim, é sobre o que acreditamos, sabe, Isso. gente? É sobre o que acreditamos e nada mais que isso. Então, o candidato Bolsonaro, né, nós não concordamos com as palavras dele, com como ele se posiciona, sim, a como postura presidente, dele, né? A postura, principalmente como ele deveria cristão, ser mais nobre, né? Mais... Poderia ter um testemunho melhor como cristão. Então, é como eu disse no início, né? Não defendemos 100% nenhum candidato, mas sim, é sobre aquilo que ele defende. Isso, as pautas, né? Como presidente, ele vai estar lá na frente. Então, o que ele defende, o que ele acredita, isso. Entendeu? É isso que importa, mesmo porque, olha só, o Lula falou em regulamentar a mídia, ou seja, ele quis, entre as entrelinhas, falar que ele quer tirar a liberdade de expressão da gente, entre outras palavras. Sabe por quê? Pesquisa o que está acontecendo na Venezuela, na Cuba, Argentina, Coreia do Norte, nesses países vizinhos. Lá estão queimando os livros, porque eles querem destruir a cultura, tá bom? Aí eles podem até tirar as mídias sociais, mas uma das coisas que eles querem fazer para destruir de fato a cultura do país, eles fazem isso, o comunismo ele fala isso, ele prega isso, é queimar a literatura, é acabar com a cultura. Então você vê que lá na Venezuela pessoas estão comendo lixo, pessoas estão passando miséria, o país se acabou e era um dos países mais ricos de toda a América, aqui latina, né? Então a gente vê isso, o comunismo, onde ele põe as mãos, ele acaba com tudo. Então você precisa muito a se atentar a esses pontos, né? E a gente sabe que tudo de ruim vai acontecer para os cristãos. Sim. Muita coisa ruim está por vir por aí. A gente não deixa de acreditar nisso. Isso é nítido, está nas profecias bíblicas. Então, assim, não é por isso, porque isso vai acontecer, que a gente vai deixar de se posicionar. Exatamente. Nós temos que nos posicionar. Então, Deus precisa, né, que a gente se posicione. Exatamente. Então, a gente tem que acreditar nas verdades bíblicas e também levar isso, né, para as pessoas, para que elas possam tirar essa venda dos olhos e possam começar a enxergar. Exatamente. Porque tem muita gente cega por aí. Exatamente. Então, é sobre isso que ela falou. A gente não defende uma pessoa, a gente defende as pautas. Por exemplo, vamos falar da direita e esquerda, que infelizmente tem esse negócio hoje no nosso país, que é direita ou esquerda. Uhum. A gente se considera cidadãos do alto, tá? Porém, a direita, ela defende algumas coisas que estão ligadas ao reino de Deus. Por exemplo, família como a base da sociedade. Ele é contra a ideologia de gênero, tá bom? Ele é contra aborto, contra a legalização das drogas, contra tudo isso que a esquerda defende como coisas malignas, como aborto, como a gente falou, ideologia de gênero, enfim, normalizar o crime, normalizar o pecado, normalizar tudo aquilo que não presta. Então a esquerda, ela defende isso com unhas e garras, né? Com unhas e dentes, né? Não unhas e garras não, que é a mesma coisa, mas com unhas e dentes, a esquerda defende tudo aquilo que é mal. Se você for pegar o pé da letra e estudar nos países vizinhos, como eu estou falando, você vai ver que se o comunismo ele prospera em um país, é pouco tempo para um país ele ir por água abaixo. Então vocês têm que estar muito alerta sobre isso. E outra, lá perseguem padres e freiras cristãos. Por quê? Porque o cristão ele confronta aquilo que é mal. Ele confronta as obras das trevas. Então é por isso que o cristão ele é tão odiado pelo comunismo e pela esquerda. Por quê? Porque o cristão ele fala a verdade. Entende? Então é por isso que a gente é rotulado como homofóbico, a gente é rotulado como chato, como imbecil, como soberbo, como prepotente. A gente é rotulado por isso. Porque a gente se posiciona como cidadãos do céu e aí vai confrontando as obras das trevas. E é por isso que muitos odeiam a gente. Então a gente se considera, né, a nossa posição política de cidadãos do céu, do alto, porém de direita, porque é conservador. Isso mesmo, gente. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Eu espero que Deus abençoe você e que, acima de tudo, nós possamos orar pelo Brasil. Porque o Brasil precisa de Deus. O Brasil precisa de oração. Então, a sua oração vai ajudar muito esse país. O seu posicionamento também, a sua mudança de ideias.
Então que você possa levar essas palavras para o seu coração e possa aprender de alguma forma, possa pesquisar. Estamos abertos se você quiser conversar, tá bom? Então que Deus te ajude, te abençoe e que nos ajude também em todos os momentos, porque sabemos que vem muita coisa difícil aí pela frente. Exatamente. Jesus está voltando e isso a cada dia se aproxima mais e mais. E como ele falou, não é só o princípio. Porém, a mudança deve começar por mim e por você. Isso. Não é pelo presidente, né? Não, é por mim e por você, Cada se posicionando. nós. Tem até uma frase que fala, o que me impressiona e o que me deixa transtornado não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, você que tem princípios e valores do reino de Deus, se posicione. Chegou um tempo de se levantar. Chegou um tempo de anunciar que Cristo vem. Mas denunciar, a Bíblia fala, a gente precisa denunciar as obras das trevas. Então você não pode ficar calado, porque aí você está se omitindo e aí você está sendo covarde. Deus não deu o espírito de covardia, mas de poder e moderação. Isso mesmo, não estamos exaltando ninguém, mas exaltando aquele que acima de tudo merece o nosso posicionamento. Exatamente. Então, tchau, tchau. Deus Deus abençoe abençoe. vocês.